Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Como sempre, o nosso propósito aqui é orar a Palavra de Deus. E por que nós oramos a Palavra? Porque precisamos entender que Deus quer responder às nossas orações. E nada seria mais eficaz do que nós já orarmos em cima das promessas que Deus tem para nós. A nossa oração estaria muito mais próximo das respostas que Deus tem. Porque de que adianta nós orarmos sem expectativa de resposta? Muitas vezes as pessoas, elas oram, elas fazem as suas súplicas na própria fé, nas próprias circunstâncias e não direcionam isso a Deus. E por que eu digo que não direcionam a Deus? Porque se esquecem que Deus vai responder esta oração. Apenas oram, gastam tempo falando, mas não gastam tempo buscando a resposta de Deus, se atentando para aquilo que Deus tem para nos dizer. Muitas vezes as pessoas oram e já vão logo tomando suas decisões e acreditam que por terem orado, tudo que vão fazer dali para frente está sendo conforme a vontade de Deus. Mas não é bem assim. A verdade é que a nossa oração é um relacionamento nosso com Deus e Deus quer sim responder a nossa oração. Deus quer sim dar direção para nós. Porque a Bíblia fala que antes que a nossa palavra saia da boca, Deus já sabe o que nós vamos falar. Mas nós não sabemos a resposta de Deus. E isso sim é que de fato é importante para nós. Muitas vezes nós estamos angustiados, sofrendo, e nem sequer conseguimos orar direito, mas Deus, conhecendo a nossa necessidade, o nosso choro, o nosso lamento, Ele intercede por nós através do Espírito Santo e nos responde dentro da nossa necessidade, daquilo que realmente é o melhor para nós. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Como sempre, eu oro, eu busco a Deus direção para saber o que Ele quer nos falar nesse tempo aqui de compartilhamento. Eu não simplesmente vou buscando uma palavra aleatória, apenas um texto que eu conheço, mas eu busco e eu espero Deus responder a direção que Ele tem para nós. E o texto que eu quero compartilhar com você hoje é mais uma vez te encorajando a não desistir e sempre orar e orar cada vez mais, independente dos obstáculos que surjam no seu caminho. Persevere em oração, não desista de orar. E o texto que nós vamos compartilhar hoje, ele narra uma história muito conhecida. Nós vamos ler aqui no Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, a partir do verso 35. Lucas 18, a partir do verso 35. Então eu te convido a pegar a sua Bíblia aí agora e acompanhar essa leitura comigo. O texto diz assim, Lucas 18, 35. Aconteceu que, quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. Então ele gritou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam à frente o repreendiam para que calasse, mas ele gritava ainda mais, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. E tendo ele chegado, Jesus perguntou, o que você quer que eu lhe faça? E ele respondeu, Senhor, que eu possa ver de novo. E Jesus lhe disse, pois então, veja, a sua fé salvou você. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus também. Todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Meu querido, minha querida, quando muitas vezes
nós dispomos o nosso coração a buscar um milagre, uma resposta de Deus, muitas vozes e muitas pessoas tentam nos calar. Não são poucos aqueles que querem virar para nós e dizer, isso não adianta. Muitos querem voltar para nós e falar assim, isso é religiosidade, você está ficando fanático, você só pensa nisso, Deus não está se importando com o que você está pedindo, a vida é assim mesmo, cuide da sua vida. Mas eu quero dizer para você, imagine se esse cego tivesse escutado aqueles que o repreendiam para não clamar por Jesus. Talvez nós não teríamos essa história registrada. Muitas vezes você está aí buscando a Deus, confiando que Deus tem uma resposta para você, assim como todos os dias nós fazemos aqui, e as vozes vêm na sua mente, pessoas, circunstâncias, e falam, não adianta, não incomode a Deus, Deus está lá fazendo o que Ele tem que fazer, não precisa ficar buscando a Deus, que o que tem que ser já está aí. Imagine se esse homem se pusesse nessa posição e desistisse, mas ele não deu atenção para aqueles que o repreendiam. E quanto mais eles tentavam conter ele, mais ele gritava, Jesus, tem compaixão de mim. E eu quero dizer para você que algo maravilhoso aconteceu naquele momento. Certamente aquele homem já havia ouvido falar de Jesus. Ele sabia que Jesus realizava sinais e maravilhas. Ele cria de todo o coração que Jesus era o filho de Davi, o enviado de Deus, o Messias. E ele estava disposto ali a enfrentar tudo e qualquer circunstância para receber. E o que não é assim, enche o coração de alegria. Isso nos faz contemplar a Jesus de forma maravilhosa, pois Jesus parou tudo. Jesus parou aquela multidão. Para tudo, para tudo. Traz esse homem aqui. Naquele momento, aquele homem passa a ser o centro do universo, porque o Deus vivo, eterno e todo-poderoso para tudo naquele momento para responder aquele homem. Assim também, quando nós clamamos a Deus, quando nós colocamos o nosso coração, Deus para ouvir a sua oração, Deus para escutar o seu clamor, e Deus vai responder, Deus vai fazer o milagre. Não dê bola, não dê atenção para aqueles que querem calar a sua oração, não dê atenção para aqueles que querem desanimar a sua fé, não dê importância para aqueles que dizem que você só pensa em Deus, só fala de Jesus, só quer saber de oração. Não dê atenção, continue clamando, porque essa é a vontade de Deus, que cada vez mais nós venhamos estreitar o nosso relacionamento com Ele. Você tem uma história. Aquele homem tinha uma história, a palavra fala que ele queria voltar a ver, ou seja, aquele homem já tinha visto em algum momento da vida dele, ele perdeu a visão, ele pede que eu possa voltar a ver. Ele sabia o que era ver, ele sabia a cor das coisas, ele sabia como era enxergar o rosto das pessoas, e ele perdeu essa visão por algum motivo, e agora ele está ali diante do Senhor dos Exércitos, do Deus Todo-Poderoso, e ele não perdeu a oportunidade, ele não quis nem saber daqueles que se opunham a ele, mas ele continuou clamando e gritando. Ei, o que você está disposto a fazer? A aceitar as pressões daqueles que querem calar a sua oração, ou orar cada vez mais e com mais intensidade, com mais fé, para que você possa ver os sinais? E de repente você pode pensar, pastor Jairo, mas Deus não ouve a nossa oração, por que eu tenho que insistir? Por que aquele homem teve que insistir? Porque, como eu disse, Deus sabe que você vai falar. Mas às vezes nem nós sabemos o tamanho da nossa fé. Às vezes nem nós sabemos o tamanho da nossa perseverança. E quando você insiste, quando você persevera, e você vê o milagre, você entende que você fez de alguma forma parte daquilo, que você não desanimou, que você perseverou. Deus já sabia, Jesus já sabia o que iria fazer na vida daquele homem, mas Jesus vira para ele
e pergunta o que você quer. E ele fala, eu quero voltar a ver. Eu quero voltar a ver. Pode parecer óbvia a pergunta, mas não é. É uma pergunta muito profunda e objetiva, como nós falamos na mensagem de ontem. Jesus quer que nós conheçamos a nossa própria fé. Nós precisamos conhecer o tamanho das nossas convicções. Nós precisamos conhecer o tamanho daquilo que tem de Deus dentro de nós, porque isso sim vai nos dar forças para continuar perseverando, porque as lutas não acabam. Deus faz um milagre na sua vida hoje, Deus te abençoa hoje, amanhã nós precisamos clamar de novo, e chega um momento em que você começa a clamar por aqueles que precisam receber oração, porque você entendeu que Deus já fez tanto na sua vida, e chega um momento de você clamar pelos outros. É tempo de você entender que não é hora de desistir, é tempo de perseverar, e se precisar grite, se precisar corra, fale mais alto, não tem importância. Se disserem para você, cale a sua boca, pare de orar, desista disso, não desista, pois Deus está te ensinando com tudo isso. Você começa a conhecer o tamanho da sua própria fé, você vai ter um testemunho poderoso para dar, porque vai dizer, Deus honrou o meu esforço de continuar clamando. Eu não desisti porque eu sabia que Deus ia me ouvir. E é isso que eu te encorajo nesse dia. Continue. Não olhe para os obstáculos. Às vezes você quer ir na igreja e às vezes você fica com vergonha. Você tem medo das pessoas te criticarem, as pessoas da sua família dizerem alguma coisa. Não importe, vá à igreja, vá buscar Deus, exerça a sua fé. Às vezes você vai separar um tempo para ler a Bíblia, as pessoas falam assim, para que você está lendo isso aí, esse livro antigo? Leia a Bíblia, sabe? Se alimente da palavra de Deus. Não ouça as vozes que querem te impedir de chegar a Deus, porque eu te digo com muita certeza, mesmo que as pessoas não saibam disso, mas nessa hora elas estão sendo instrumentos do diabo para tentar impedir você de chegar a Deus. Mas tem um texto na palavra de Deus que diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Esse é o nosso tempo. Sujeitamos a Deus. Este homem sujeitou a Deus. Ele cria que Jesus era Deus, o Messias, o filho de Davi, e ele perseverou, ele se sujeitou a Deus. E ele resistiu àqueles que queriam impedi-lo de chegar até Jesus. E Jesus se volta para aquele homem e diz, receba o seu milagre, volte a ver. E imediatamente aquele homem voltou a ver, e ele glorificava o nome do Senhor. E até hoje nós podemos ler essa história, esse testemunho, edificar a nossa fé e sermos encorajados a perseverar. Deus tem um milagre para a sua vida. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, visita cada pessoa, Pai, cada homem, cada mulher, cada criança, que nessa hora recebe essa palavra, essa mensagem, e gere fé, ousadia, intrepidez no coração de cada um. Pai, que um ânimo novo seja derramado, que haja um renovo de forças, de encorajamento na vida de cada um, para que não desista dessa batalha, que não desista de clamar ao Senhor. E eu te peço, Senhor, volte-se os olhos para nós, levante-se diante da vida de cada um desse que agora, Deus, clama por ti e responda a essas orações. Pai, visita este, Pai, agora que está clamando para o Senhor e não desistiu de orar, e honre essa fé, honre, Pai, esse clamor, volte-se para ele, levante-se diante de cada um agora, Pai, e estenda a tua mão poderosa e maravilhosa e faça milagres, Pai, sinais, maravilhas. Responda, Pai, com a palavra e mostra-nos a sua face, Deus, porque não queremos apenas as suas mãos que fazem milagres, mas queremos a sua face para nós adorarmos, e queremos os seus pés para que nós prostremos aos seus pés e em reverência te adoramos, te glorificamos e magnificamos o teu nome, porque o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. Por isso, Deus, hoje é dia de louvarmos ao Senhor, porque o Senhor não tem nos deixado desistir. Louvado seja Deus. Meu amigo e minha amiga, obrigado por você ter ficado até agora nesse tempo. Eu te peço que compartilhe esse vídeo.
Envie para o maior número de pessoas que você conhece, que você puder enviar. Você sabe que tem alguém que precisa ouvir isso. Aquela pessoa que está desencorajada, sentindo que não dá mais para perseverar. Envia, compartilha esse vídeo, compartilha essa mensagem. Também te peço, se inscreva no canal, venha fazer parte, venha engrossar essas fileiras aqui, naqueles que dia após dia estão recebendo orações, estão fazendo parte dessa grande corrente de fé que Deus tem nos permitido a construir aqui neste canal. Deixe o seu comentário com o pedido de oração, vai ser uma honra para nós podermos orar por você e servir você através da oração. E nós continuamos, dia após dia, no nosso propósito, orando a palavra, porque dela provém todas as promessas de Deus para a nossa vida. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.